Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Este é o terceiro domingo nessa estação. Muito obrigado. Este é o terceiro domingo dessa estação da qual nós estamos vivendo como igreja, a estação da Quaresma. Esse é um período em que nós meditamos sobre os nossos pecados. Este é um período em que nós meditamos muitas vezes, sobre o como nós podemos estar distantes de Deus, o quanto nós precisamos da mão de Deus vindo em nosso favor. Hoje de manhã nós ouvimos uma história, a história da mulher, da mulher samaritana, a qual teve um encontro com Jesus, um encontro muito especial com Jesus, onde Jesus quebrou muitos estereótipos e muitas questões das quais, estereótipos desde raciais, étnicos, como até mesmo estereótipos de gênero ali que Jesus rompeu naquele momento ao falar com aquela mulher da forma como ele falou e de uma forma como a Bíblia constantemente vem tratando, né? E nós podemos meditar isso de manhã, mas nessa noite nós estaremos meditando sobre o poder salvador do nosso Deus revelado em Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de convidar vocês que me acompanhassem nesse momento em uma oração, pedir que Deus possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, acalmar as nossas mentes para que nós possamos nos concentrar em Sua palavra, para que nós possamos receber instrução de Deus. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco neste momento. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir, que nós possamos ter olhos para ver. Que o Teu Santo Espírito se mova, Pai amado, aqui em nosso meio. E que nós possamos ouvir a Tua palavra. Que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, fala conosco. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, nós estamos acostumados com histórias de heróis. Desde pequenos nós aprendemos tudo que nós somos baseados em histórias de heróis. As histórias de heróis muitas vezes formam a nossa identidade e os nossos valores desde pequenininhos. Muitos de nós devem ter crescido acompanhando o bravo He-Man, ou então a poderosa She-Ra, e as suas histórias sempre acabavam com uma lição de moral no final para falar para as criancinhas como elas deveriam se comportar. Outras gerações aprenderam então com os Jedi de Star Wars. Nós temos aqui o irmão Rafael que está com uma blusa que lembra os Jedi nesse momento aqui. Outras gerações aprenderam com Star Wars, com os Jedi, seu exemplo de bravura em sua luta contra o lado negro da força. Na minha geração, muitas pessoas foram formadas com o exemplo de Peter Parker e a dolorosa lição que ele aprendeu no momento da morte de seu tio, em que a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades foi dita para ele. E ele aprendeu de uma forma muito dolorosa o significado dessa palavra. Heróis são aqueles que abrem mão de suas vidas e se sacrificam em favor de outros. Heróis são exemplos de abnegação. Heróis são exemplos de firmeza moral, muitas vezes. E nós crescemos e somos formados com exemplos desses e muitos outros heróis. Heróis são exemplos de bravura, como, por exemplo, a história de um herói da antiguidade, Teseu, que enfrentou um perigoso minotauro que assustava os gregos. Todos os anos, a cidade de Atenas tinha que enviar 7 homens e 7 mulheres para a ilha de Creta, para que eles fossem devorados pelo monstruoso Minotauro. Então o herói prometeu derrotar Minos e restaurar a dignidade da cidade de Atenas, esse herói Teseu. Com a ajuda da meia-irmã da criatura, chamada Ariadne, Teseu foi capaz de entrar no labirinto onde o monstro morava, matar a besta e encontrar um caminho de volta. Teseu resgatou a dignidade de Atenas, venceu o Minotauro. Ele é um dos primeiros exemplos de heróis que a gente tem na história da humanidade. Teseu passou por grandes perigos, mas conseguiu salvar os outros. Conseguiu salvar Atenas. A história de heróis normalmente são marcadas por tragédias, sacrifícios. Não é por acaso que desde a antiguidade as histórias de heroísmo sempre estavam acompanhadas de tragédias. E que não é por acaso também que o gênero de histórias gregas que contam a vida de heróis é chamada de tragédia grega, não é mesmo?
Mas então eu também posso lembrar de um outro herói contemporâneo. E mais uma vez Star Wars vai entrar em cena. Nós temos Luke Skywalker, um jovem, um Zé Ninguém, que morava num planeta distante, que se juntou então à aliança rebelde para pôr fim ao regime opressor do Império sobre toda a galáxia da qual ele vivia. E a face violenta desse Império se apresenta na figura do assustador Darth Vader. Um verdadeiro vilão, um homem extremamente perigoso que possui o seu corpo completamente desfigurado por queimaduras, que sem nenhuma piedade assassina todos aqueles que estão à sua frente. Um homem que luta com todas as suas forças para acabar com a última fagulha de esperança de que um dia a galáxia volte a experimentar uma democracia. Darth Vader. Além disso, nos é dito que este homem vil e poderoso matou o pai do nosso herói Luke Skywalker. Por isso, Luke entra em cena entre uma jornada onde ele se junta a um grupo de rebeldes para depois aprender a controlar poderes especiais a qual ele tem acesso, ou melhor, a força, para que ele consiga libertar a galáxia destes opressores. Eis o retrato de um herói, alguém corajoso que enfrenta os vilões. Mas a nossa história de hoje, do Evangelho, a nossa leitura de Romanos, é um pouco diferente. Romanos 5, 6 a 10 nos diz a seguinte: foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo no tempo marcado morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais então agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. O heroísmo de Jesus, meus irmãos, não se dirigiu a uma galáxia oprimida, ou quem sabe a um país escravizado, como era o caso de Israel, ou até mesmo a uma cidade pequena que precisava da ajuda por estar sendo tomada por poderes maiores. Jesus Cristo se direcionou, de acordo com esse texto, aos vilões. A verdade é que Jesus não combateu os vilões, aparentemente. Ele se dirigiu a eles. Ímpios, pecadores, inimigos. Estas são as três palavras que o apóstolo Paulo escolhe para descrever aquelas pessoas que receberam a salvação. Alguém poderia se sacrificar por fracos. Alguém poderia se sacrificar por oprimidos. Alguém poderia se sacrificar, mas dificilmente alguém se sacrificaria por opressores. Dificilmente alguém se sacrificaria, nas palavras de Paulo, por ímpios e por pecadores. Dificilmente alguém se sacrificaria em favor daqueles que estão guerreando contra a sua vida, os seus inimigos. Mas é isso o que Paulo fala que Jesus fez. Esta é uma estonteante declaração do amor de Deus. Jesus fez algo que poucos heróis fariam. Essa é a percepção do apóstolo Paulo, quando ele diz, um pouco assustado, meditando, olhando para trás nas informações que o apóstolo Paulo estava ditando para a pessoa que escreveu a carta aos Romanos. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez até haja alguém que seja disposto a morrer. Né? Para alguém de bem, mas por um injusto, por um ímpio, dificilmente isso aconteceria. Essa é uma descrição do amor de Deus. Jesus fez algo que poucos heróis fariam. Mas uma coisa pode nos deixar encucados nesse texto. Eu tenho que admitir que essa é uma coisa que deixa a gente pensando. Será que é para tudo isso mesmo? Você não acha que Paulo está sendo um tanto quanto exagerado nessa descrição dele? Inimigos. Inimigos de Deus. Alguém poderia pensar, tudo bem, eu consigo entender que Paulo me chame de pecador.
Afinal de contas, é só eu dirigir um carro por 10 minutos que eu me lembro do quanto eu sou uma pessoa que é capaz de fazer coisas da qual eu não gostaria de fazer. E sim, eu admito que toda vez que eu sou fechado no trânsito por um outro motorista babaca, eu consigo pensar em uma infinidade de castigos físicos que eu aplicaria sobre essa pessoa. Mas a verdade é que essas coisas nunca saíram da minha cabeça. Eu nunca teria coragem de fazer isso tudo. Eu sei que eu não sou a melhor das pessoas, mas eu também não sou tão ruim assim. Não é mesmo? Outra pessoa ainda poderia pensar no seguinte: além disso, inimigo de Deus? Quando é que eu fui inimigo de Deus? Talvez antes de me juntar à igreja. Talvez eu apenas ignorasse a Deus. Mas inimigo? Uma coisa é viver uma vida como se Deus não se importasse comigo e eu não me importasse com ele. Mas inimigo de Deus, ou algo do tipo, eu acho essa descrição do apóstolo Paulo um tanto quanto exagerada. No máximo que eu queria era apenas viver a minha vida. Ou então uma outra pessoa poderia falar: inimigo de Deus? Grande pecador? Dificilmente eu consigo me enxergar como alguém que tem grandes pecados. Na verdade, os meus pecados são bem medianos. O máximo que eu faço às vezes é fingir que a pessoa que está me pedindo dinheiro, eu finjo que ela não me viu e tá tudo bem. Eu acho que não existe nenhum pecado mortal nisso. Ou então eu posso simplesmente, muitas vezes, ser deixado levar pela preguiça, e constantemente eu sou levado pela preguiça, e deixar de fazer aquelas coisas que eu deveria estar fazendo. Isso não é um grande pecado assim, Deus. Na verdade, os meus pecados são aqueles pecados que eu teria vergonha de confessar a alguém, porque o que eu vou confessar? As pessoas vão falar: isso você considera pecado? Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo gostaria de falar que todos esses são pecadores inimigos de Deus. Essa é uma descrição um tanto quanto forte. Essa é uma linguagem um tanto quanto exagerada que o apóstolo Paulo usa para falar da humanidade. Mas é justamente a linguagem que o apóstolo Paulo escolheu utilizar aqui em Romanos capítulo 5. Por mais que eu e você nós não tenhamos consciência, é como se nós fôssemos os vilões da história. E como pode ser uma coisa dessas? Mas, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo, de Romanos, nos conta uma história. E essa história começa falando no capítulo 1, versículo 18, sobre a revelação da ira de Deus. E esta ira de Deus que está revelada nos céus, conforme o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, versículos 18 até os versículos 32, nos dizem que a humanidade conhecia a Deus, mas a humanidade se recusou a honrá-lo como Deus. Como recusa dessa adoração, Deus os entregou. Se você observar bem no seu capítulo 1 de Romanos, você vai observar que a origem do pecado está na retenção da adoração. Olhe bem, a humanidade deveria adorar ao Senhor, mas ela nega a adoração a Deus. E essa, de acordo com Romanos capítulo 1, é a origem do nosso pecado, é negar adorar a Deus. Mas além disso, em 3 vezes, nos versículos 24, 26 e 28, uma palavra um tanto quanto interessante é utilizada pelo apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos. 3 vezes Paulo repete essa fórmula: Deus os entregou às suas próprias paixões, Deus os entregou aos seus desejos, Deus os entregou a uma mentalidade corrupta. Versículos 24, 26, 28 do capítulo 1 de Romanos, em 3 vezes nos dizem: Deus os entregou. Deus os entrega, e então, uma vez entregues, eles se envolvem nas ações da qual Paulo diz que há castigo, incluindo uma longa lista que está nos últimos versículos do capítulo 1 de Romanos: maldade, avareza, malícia, inveja, assassinato, contenda, engano, astúcia, fofoca, calúnia, ódio a Deus, insolência, soberba, jactância, invenções de novos maus, rebeldia contra os pais, tolice, infidelidade, falta de coração, crueldade, e a lista poderia continuar.
Mas a origem disso tudo está no fato de que Deus os entregou. A pergunta que fica então é: Deus os entregou a quem? A quem? Essa entrega foi simplesmente resumida no capítulo 3 de Romanos, versículo 9, da seguinte forma. Romanos 3, 9, no final do versículo diz: pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do poder do pecado. Mas essa situação, logo mais para frente, no capítulo 3, versículo 2 adiante, é revertida por uma outra revelação. A partir do versículo 22, não é dito não mais da revelação da ira de Deus no céu, mas nos é dito que a revelação da justiça de Deus acontece. E essa revelação da justiça de Deus em Jesus Cristo, onde a humanidade passa a experimentar a justificação por meio do ato fiel de Jesus Cristo naquela cruz. O ato fiel do Messias de Deus, Jesus Cristo, se entregar naquela cruz em favor de muitos, é descrito não mais como a revelação da ira, mas como a revelação da justiça de Deus. Uma outra revelação acontece. A humanidade foi entregue. No final do capítulo 4, versículo 25, o último versículo do capítulo 4, Paulo vai nos dizer que não somente a humanidade foi entregue, mas Jesus foi entregue. O qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Seja lá ao que Jesus foi entregue, a humanidade foi entregue, Jesus também foi entregue. Mais adiante, ainda no capítulo 5, mas a partir do versículo 12, Paulo começa a abordar ao que ou a quem a humanidade foi entregue. No capítulo 1, entregue as suas paixões, que é uma mentalidade corrupta. A partir do capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, nos é apresentado um personagem que deu uma leve aparição no capítulo 3, versículo 9. O pecado e a morte. Eles passam a ser personagens da epístola de Paulo aos Romanos. O poder do pecado e a morte. Paulo nos diz basicamente o seguinte: por meio da transgressão de Adão, o pecado. E aqui em Romanos, Paulo não fala sobre pecados, como se estivesse no plural, se referindo a uma coleção de transgressões ao qual nós cometemos. Mas a partir daqui, Paulo passa a falar do pecado, não como algo que nós fazemos, mas como algo fora de nós, que faz algo em nós, sobre nossas vidas, algo externo a nós. E o pecado que está no singular, esse algo que age sobre as nossas vidas. E se nós olharmos cronologicamente as principais, não todas as ações do pecado no livro de Romanos, pois são muitas as ações, a primeira reivindicação é feita que na transgressão de Adão, o pecado entra no mundo. E ele ainda traz a sua comparsa, morte para o mundo. No capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. O pecado e a morte reinam no versículo 14. No capítulo 6, o pecado, ele é apresentado como um cruel senhor de escravos. Um cruel senhor de escravos que no versículo 23 nos é dito que ainda paga um salário para as pessoas. O fim da vida. O pecado age por fora das nossas vidas, escravizando, reinando, dominando, invadindo a nossa atmosfera. Mas no capítulo 7 de Romanos, agora o pecado que entrou no mundo por meio da transgressão de Adão, nos é dito que ele invade o mais íntimo do nosso ser. E até mesmo a lei de Deus, que era considerado o antídoto para as transgressões no Antigo Testamento, o antídoto para aqueles que querem viver uma vida justa perante Deus, contra o mal que existe dentro de nós. O pecado invadiu e faz com que essa lei de Deus, que é boa, justa e santa, seja pervertida, e aquilo que era para ser um instrumento de vida se torna um instrumento de morte.
O pecado faz isso porque ela invadiu o mais íntimo do nosso ser, ao ponto que no final do capítulo 7 há um clamor de uma voz pedindo libertação. Uma voz que clama: infeliz homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Este é o pecado. É apresentado como o grande inimigo nessa carta. E não é por acaso, meus irmãos, que a teóloga Beverly Gaventa chama o pecado nesses textos de Romanos de terrorista cósmico. É um terrorista cósmico que invade e traz deturpação e destruição por onde ele passa. E este terrorista cósmico, esse poder satânico, se colocou em oposição a Deus. Aquilo que deveria ser o reino de Deus se tornou o reino do pecado. E a ação de Jesus é retomar esse reino de volta para seu governo e terminar com o reino do pecado, da morte e do diabo. E este terrorista cósmico, esse poder satânico que se colocou em oposição a Deus, ele escraviza pessoas. Por isso que no capítulo 6, versículos 12 e 13 de Romanos, nos é dito o seguinte: portanto que o pecado não impere mais sobre o vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis os vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindo dos mortos, e oferecei os vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. A verdade é que o pecado nos usou como fantoches na sua guerra contra Deus. E nós, mesmo que inconscientes, tomamos partidos nessa guerra, como nós vemos no capítulo 6, versículo 12 e 13. Mesmo que inconscientemente nós tomamos um lado. Os nossos corpos são as armas utilizadas nessa guerra, tanto para a injustiça ou como para a injustiça. Os nossos corpos são as principais armas. E por mais que a lista de transgressões de cada um de nós possa não parecer tão extravagante assim, principalmente quando nós crescemos em um ambiente de igreja, ou no mínimo um ambiente cristianizado, em que nós talvez não podemos ser as pessoas mais fiéis, mas no mínimo a gente vive aquela vida dentro da caixinha, sabe? A nossa lista de pecados talvez não seja tão extravagante, ou talvez não tenha aventuras tão interessantes para contar para as outras pessoas. Mas a nossa lista de transgressões, mesmo sem graça e tediosa, demonstra que por mais que sejam coisas pequenas, nós fomos enfileirados nessa guerra. Meus irmãos, faz sentido Paulo afirmar que nós somos os inimigos, que nós somos os vilões. Mesmo sem saber, antes de libertados por Cristo, nós servimos a este Senhor e lutamos as suas guerras. Essa é a verdade. Mas no capítulo 8, versículo 3, nós podemos dar graças a Deus, pois nos é dito o seguinte, meus irmãos. De fato, coisa é impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. O pecado encontrou sua condenação em Jesus Cristo no momento em que ele se encarnou, no momento em que ele se sujeitou ao pecado, mas nunca fez aquilo que o pecado exigia que ele fizesse, nunca lhe obedeceu de fato. E ele encontrou o seu salário. Jesus Cristo morreu, mas ele não deveria ter morrido. Esse foi o fim do pecado. O pecado foi condenado na carne de Jesus. E por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos libertos dessa escravidão. E esse terrorista cósmico que nos afiliou em sua guerra, mesmo que nós não saibamos que entramos em guerra contra Deus, encontrou sua condenação na morte de Cristo Jesus. E dessa forma, o verdadeiro herói da história agiu em nosso favor, dos inimigos. Ou então, meus irmãos, para deixar tudo mais claro, e aqui vai mais uma vez Star Wars,
E para quem nunca assistiu, vão spoilers sobre a saga, que você já deveria ter assistido, porque a série foi finalizada nos anos 80, né? Nós descobrimos que a verdadeira face do perigo e do inimigo não é o perigoso Darth Vader, mas que existe alguém agindo pelas sombras, manipulando e controlando as ações dele. Alguém que desde o princípio o enganou e fez com que ele acreditasse que sua libertação estaria em encontrar um poder muito maior, o lado negro da força. E com a revelação dessa figura que agiu nas trevas desde o princípio, percebemos que o verdadeiro vilão, na realidade, Darth Vader, não passava de um fraco fantoche. Meus irmãos, é isso que nós somos. Se nós somos os inimigos, é porque nós não somos como o Palpatine que controlava tudo. É porque nós somos como Darth Vader, enganados. Assim como Adão e Eva foram enganados no princípio. E é por isso que Jesus morre em favor dos inimigos. Porque ele sabe quem está no controle de todas as coisas. E é por isso que Jesus, em sua morte, derrota o terrorista cósmico, o pecado e a morte. E é por isso que a metáfora que Paulo usa para mais falar de salvação, seja redenção ou libertação, que diz respeito a tirar as correntes daquele que está escravizado. Essa é a principal forma como Paulo ilustra o que é salvação. Por isso nós podemos nos alegrar mais uma vez com a mensagem de Paulo a respeito da reconciliação. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora recebemos a nossa reconciliação. E é como o nosso texto da leitura de hoje acaba. Ou como o nosso texto que dá nome à nossa igreja. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Deus tem um chamado de reconciliação para aqueles que são os inimigos de Deus. Porque Ele sabe que, na verdade, eles não estão no controle de nada. Eles estão sendo controlados. Por isso que no início da nossa leitura de hoje, no primeiro versículo, nós lemos Paulo falando que depois da nossa agora que nós fomos justificados, agora que nós somos corrigidos perante o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos experimentar paz com Deus. E é isso que ele quer dizer, e é isso que aqueles que foram resgatados por Deus podem experimentar: paz, shalom. Que nós nos gloriemos, meus irmãos, nessa grande libertação que o nosso grande Salvador conquistou por nós. Jesus Cristo, o nosso reconciliador. Amém. Vamos todos juntos orar agora. Senhor Deus, Tu que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, não como um Deus que está contra nós, mas um Deus favorável a nós, um Deus que fez a luz brilhar em meio às trevas, um Deus que está interessado em reconciliar não os justos ou os grandes ou os fortes, mas os inimigos. Jesus, nós somos os inimigos, ou melhor, nós éramos os inimigos porque agora nós experimentamos uma outra situação, nós somos reconciliados contigo. Que nós possamos experimentar a graça da paz, da shalom de Deus. E que essa verdade estonteante e assustadora de que Jesus morreu por aqueles que eram pecadores, Jesus morreu por aqueles que eram fracos, Jesus morreu por aqueles que eram inimigos, torne uma verdade que aqueça os nossos corações e faça com que nós possamos crescer em devoção e adoração a Ti. Que nós possamos nos tornar melhores discípulos Teus. E Deus, Tu, quem sabes o quão frágeis nós somos, guarda-nos a nós,
teus servos, defendendo-nos exteriormente os nossos corpos de toda adversidade e purificando interiormente nossas almas de todo mau pensamento. Nós oramos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.